E aí galera, com certeza um dos quadrinhos que mais me pedem para narrar aqui no canal é o do Dia M, e ele começa deixando o leitor por dentro do que aconteceu ao decorrer da saga. A realidade como conhecíamos não existia mais, foi substituída por uma sociedade com humanos sendo oprimidos e mutantes controlando praticamente tudo. Mas através da jovem Layla Miller, um grupo de heróis viu a verdade e foi até Genosha enfrentar o Magneto. O capítulo 7 da Dinastia M já começa com guardas e vários heróis lutando contra quem sabia da verdade porque não tinham ideia do motivo daquele ataque, tanto que a Tempestade nem lembrava quem eram. A vampira normalmente não arriscaria tocar em tantas pessoas, mas de acordo com o Ciclope não podiam perder de jeito nenhum. Do outro lado, podemos ver a Polaris dizendo que o Mercúrio devia encontrar o pai enquanto ela mantinha os campos de força, e ele chorava perguntando o que fizeram com a irmã. O corpo da Wanda parecia se desfazer em blocos nos braços dele. Ao lado, para ficar mais triste, um dos filhos dela parecia morto. O supervelocista, muito irritado, saiu em alta velocidade, mas foi parado e lançado longe pela vampira. No meio da batalha, o Doutor Estranho pediu para o Noturno continuar vigilante, enquanto ele usaria sua forma astral para alcançar a Feiticeira Escarlate. Chegando lá, a bruxa sentiu a presença do mago, que se surpreendeu porque ela parecia muito bem brincando com os filhos. Tanto que ela comentou que aquele corpo se desfazendo era apenas uma coisa usada nas cerimônias. Caso tivesse algum problema, faria outro. Um detalhe bem interessante, porque fica claro que ela só queria ficar em paz com os meninos. Steven se aproximou perguntando se também podia brincar. Aí o assunto partiu para o fato de estarem ali e o porquê da criação da Layla Miller. Apesar da Wanda dizer que não sabia quem era, deu a entender que foi uma criação proposital para alguém saber da verdadeira realidade. Mas como disse que não sabia quem era, Steven seguiu dizendo que a bruxinha tinha criado muita coisa nos últimos tempos, e um dos meninos disse que é o que as mamães fazem. Steven também quis saber se foi ela quem ressuscitou o Magneto. Então Wanda percebeu que tinha muitas perguntas e ela não entendia muito bem. Então ele admitiu que realmente tem muita coisa para perguntar, mas não muito tempo, porque seus amigos lutavam lá fora contra ela e o pai. Então Wanda se entristeceu, porque o objetivo era justamente acabar com as lutas. Mas independente do que fizesse, sempre tinha alguém lutando. Quando Steven perguntou sobre o Charles, ela respondeu com a frase: ele só queria que todos fossem felizes. E para mostrar que não foi o Magneto, o cenário mudou com as cenas do que tinha acontecido. O Mercúrio desesperado conversando com o pai sobre o encontro dos Vingadores e X-Men a respeito da situação da Feiticeira Escarlate naquele momento, ao ponto de quase fazer uma votação para decidir se era melhor viva ou morta, porque tinham medo de uma mulher até então mutante manipulando a realidade e colocando medo nas pessoas, principalmente atacando os heróis. Naquelas cenas, o Pietro comentava que dedicou a vida a protegê-la do Eric e depois dos Vingadores e X-Men. Aqueles que eram sua família poderiam estar pensando em matá-la, e como Eric poderia aceitar. Aí o Eric, que já tinha ouvido Charles dizer que nem telepatia estava ajudando a Wanda, também começou a chorar e gritar perguntando o que mais poderia fazer. Pouco depois, com Pietro chorando jogado no chão, a irmã disse que não devia gritar com o pai. Ela começou a aceitar que os amigos estavam chegando e não ia lutar contra eles. Mas o Pietro disse que ele ia. Porém, ela pensava que era o fim e devia ter terminado meses antes, mas que na verdade não queria morrer. Ela podia sentir o Charles na sua mente e aquele sofrimento ia acabar. Os gêmeos ficaram abraçados e chorando, comentando sobre o passado e a culpa do Magneto sobre o sofrimento dos dois ao longo dos anos, mas que também entraram para os Vingadores e amaram a vida de herói. Wanda admitiu que faria tudo o que pudesse para ter essa vida de volta.
Foi bem nesse momento que o Mercúrio teve a ideia dela manipular a realidade. Se usasse a mente do Charles, saberia o que fazer e com isso daria tudo o que Magneto sempre sonhou. Finalmente seriam uma família e fariam todos felizes. Ninguém mais poderia incomodar. Se tornaram Vingadores com a razão de tentar melhorar as coisas, e a feiticeira tem o poder para fazer acontecer. Para que ganhou todo esse poder se não fosse para isso? Pietro terminou dizendo que se não fizesse, iriam matá-la e nunca mais estariam juntos de novo. O Mago Supremo, assustado, viu que não foi o Magneto que pediu para mudar a realidade, foi o Mercúrio. Inclusive entrou em contato com a Emma, que pediu para perguntar sobre o Charles. De repente, Wanda foi atingida nas costas por uma flecha e a cena corta para o Magneto se aproximando da Emma e da Layla. As duas claramente assustadas porque ele estava pronto para atacar, até que as informações certas foram lançadas na mente dele. Voltando para a feiticeira que apagou a flecha da realidade, o Gavião Arqueiro foi outro que começou a chorar, comentando que poderia morrer pela Wanda e que a amava, que ela o matou e nem mesmo sabia o que fez. Foi aí que um dos gêmeos gritou para ele calar a boca e o herói foi desaparecendo da realidade. O Doutor Estranho, assistindo tudo no meio da confusão, pediu para ela escutar. A coisa já saindo do controle, e do lado de fora o Mercúrio saiu batendo em todo mundo que viu pela frente. Entre eles, o Homem-Aranha, Wolverine, Capitã Marvel, Ciclope, Noturno e Luke Cage. Mas o pai, já sabendo de tudo, apareceu furioso perguntando o que tinha feito usando o nome dele. Os dois começaram a gritaria, com um dizendo que ia deixar a filha morrer, o outro que destruiu tudo. Então Magneto lançou uma grande quantidade de metal na direção do Pietro. Wanda assistiu tudo com aquela galera que estava apanhando do Mercúrio. A bruxa voou na direção do irmão e apagou a boca do Magneto, bem estilo Raio Negro no Multiverso da Loucura. Desceu até seu irmão gêmeo, ressuscitou e curou os ferimentos. Os dois ficaram abraçados e a Emma avisou que a mente da bruxa estava uma bagunça. Wanda podia apagar todo mundo da existência sem nem perceber. O jeito era esperar o Doutor Estranho falar o que fazer. Chegando ao fim do capítulo, entramos na parte mais dramática da história. A Feiticeira Escarlate disse que seu irmão só queria que fossem felizes, que estava certo quando disse que o Eric arruinou a vida deles antes de terem uma chance, que é arrogante e se sente melhor que todo mundo. Até quando consegue o que quer, continua sendo um homem horrível. Como ela ainda pensava que era mutante, se referiu à sua raça como não sendo o próximo passo, não sendo deuses, mas sim aberrações. Terminou dizendo que o pai escolheu seguir aquele caminho ao invés da família e por isso os arruinou. Então veio a famosa frase "chega de mutantes" ou "sem mais mutantes", já que sempre vejo uma galera comentando e traduzindo das duas formas. Por fim vimos Emma, Ciclope, Tempestade, Wolverine e o Doutor Estranho aparentemente tentando usar algum feitiço para amenizar os efeitos. E semelhante à recente mudança de realidade, mais um clarão surgiu. Mas dessa vez sabemos que as consequências foram infinitamente maiores, já que tem HQs comentando o feito de nível universal e as ondas de caos. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico, uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!